Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com uma mulher que carrega uma missão no coração: servir o próximo. Ela já atuou em várias entidades da nossa querida Bauru. Inclusive, atualmente, ela é presidente do Lions Clube Bauru Falcão e também da instituição ABLEC. Nós vamos falar então com Eliana Mizukami. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Olha, nós queremos conhecer um pouquinho da sua história, inclusive dessa parte, de solidariedade, de servir ao próximo. Mas antes de entrar nessa particularidade, gostaria que você se apresentasse para nós, começando lá da origem, da família, dos pais, dos avós. Compartilha para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Bom, eu nasci em Bauru, sou filha de imigrante japonês, né? Meus avós vieram do Japão. Eu tenho uma irmã, né? A parte da minha família, por parte de mãe, eles são portugueses com italiano, são os Rodrigues Pita. E desde pequena, assim, eles sempre nos mostravam que o melhor que a gente pode dar para alguém é a solidariedade, é a compaixão, é a empatia. Para você acabar não ver o outro, mas sim sentir o outro, né? Porque você só vê não significa que você vai ajudar, que você vai acolher, que você vai recebê-lo, né? Então, por isso, nós temos que sentir na prática. Você tem que ir no local, você tem que não só ver como ele é, mas sentir como ele sente. Então, isso eu trago isso desde pequena. Meus pais sempre trabalharam em grupos de jovens, de igrejas, né? Tanto na católica como na evangélica. Isso faz com que a gente se sinta melhor como pessoa, como ser humano, porque você acaba aprendendo mais e na prática. Muito bonito, muito importante essa sua fala também. Ver o outro não é o suficiente, mas é preciso sentir também. Para você que presta esses serviços, voluntariamente. É importante mencionar isso, sem ganhos, sem custo, mas para servir o próximo também. Como que é para você realizar esses trabalhos, principalmente que você atua em duas instituições? Como que você concilia? Olha, porque nas duas instituições você acaba realizando o mesmo serviço, né? É aquela acolhida, a primeira acolhida, porque na ABREC nós cuidamos de renais crônicos e no Lions a gente cuida de quem tem necessidade, porque o lema do Lions é onde há uma necessidade, existe um leão para servir. E na ABREC eu levo isso para mim, para lá, porque o voluntariado ele é um chamado e atende aquele que se sente mais à vontade. Muitas vezes a pessoa ela é chamada, mas ela não se sente à vontade. Ela não consegue se doar. E esses dois grupos que a gente trabalha, de voluntariado, tanto quanto o grupo de Lions, quanto o grupo da ABREC, toda pessoa ela tem uma carga, é além dela, né? Além de que uma pessoa que não tenha o espírito do voluntariado não consegue enxergar. Porque, às vezes, uma pessoa não vê que a outra tem uma necessidade. E, assim, eles às vezes acham que a pessoa não quer fazer, não quer se virar. E não é isso que acontece. Às vezes, a pessoa não tem informação. Ela não tem coragem. Ou ela já foi humilhada de alguma forma por outras pessoas. E às vezes quando a gente chega, você é até um pouco assim, eles não deixam você se aproximar de primeiro momento, porque eles já foram machucados de uma certa forma. E aí você tem que ter o cuidado, a paciência,
para você poder entrar na vida deles, para ele poder se abrir com você. E isso, o ser humano ele é muito difícil de se abrir, porque hoje a gente vive numa época que tudo é muito urgente. Nada pode ser para depois de amanhã. Tudo foi para ontem, tudo é para agora. Então o voluntariado, ele ou você se doa ou você não faz. Eliana, falando da ABREC, quando você assumiu a presidência, nessa trajetória, qual foi o primeiro desafio ou os desafios que você enfrentou assim logo de início? Na ABREC, o nosso maior desafio hoje é conseguir acolher os 450 renais que tem nos 4 hospitais de Bauru, que é o Estadual, o Instituto da Vita, o HC e o Base. E fora que, além desses 400 que já estão fazendo a diálise, existem mais pessoas à espera de uma vaga na diálise, né, na hemodiálise. E a nossa maior luta é conseguir mais cadeiras, é conseguir que eles recebam o benefício de LOAS. Porque muitas vezes o renal, ele não tem uma idade certa para você ser renal. Às vezes você nasce renal. Hoje nós temos crianças fazendo hemodiálise, né? E temos idosos também. Então, assim, nós não atendemos um público específico. Olha, essa faixa etária aqui de 60 anos, vocês vão atender esse pessoal que eles são renais. Não, ele vem de muito cedo, bem precoce, e até bem tardio, né? Então, o maior... E às vezes a pessoa tem uma renda a mais, a mulher trabalha ou o marido trabalha, então eles não conseguem, porque a per capita não acompanha, entendeu? E se você for fazer uma per capita em cima de salário mínimo, que eles falam que ele tem que ganhar por pessoa de 500 a 600 reais, numa família hoje ninguém vai conseguir. Só que não adianta você ver quanto que dá per capita. Eu acho que a gente trabalha muito para ver que todo renal, o gasto dele é muito grande. Gasto com alimentação, nem tudo pode comer. Os remédios são muito caros. Eles não conseguem se manter em emprego, né? Porque eles fazem hemodiálise 3 vezes por semana. Uns fazem de manhã, outros fazem à tarde, outros fazem à noitinha. E se você for fazer essa per capita, nunca vai dar. Eles nunca vão ter uma condição digna. E de que forma vocês acabam ajudando e contribuindo para que tenha uma qualidade de vida ou um atendimento? Olha, nós temos uma assistente social, né? Que, na realidade, quem é o primeiro contato que faz com esses pacientes são os assistentes sociais das entidades hospitalares, tá? Eles veem aqueles que têm mais necessidade e encaminham para a ABREC. Ali nós ajudamos eles o Vale Transporte, né, para ele não ter que descer lá na Indurb para ele tirar, porque ele tem fístula, ele já tem uma qualidade, assim, a condição física dele não deixa que ele fique lá esperando. Então, vocês vão ajudando. A gente vai ajudando, faz o passe para eles, né? Às vezes precisa de uma cesta básica, uma cesta verde, uma cesta de legumes, às vezes uma passagem, né, para São Paulo, porque às vezes é para tratamento médico. E esse tratamento médico às vezes não pode esperar. Eu sei que o sistema público ele oferece, mas tem hora que assim, eles também não têm, como a demanda é muito grande do renal, que é uma das demandas grandes, né? Tem várias outras especialidades que também têm uma demanda grande, eles não podem esperar. E aí eles procuram as associações, porque às vezes tem que fazer exame médico em São Paulo, tem uma consulta em São Paulo, então a gente procura dar essa acolhida, sabe? E também é por meio da ABREC que tem as oficinas de crochê? A oficina de crochê na ABREC funciona toda segunda-feira, das 2 às 3 horas da tarde. E como que funciona para que a pessoa participe? Eu não sei se é somente para o paciente ou suas famílias também podem participar. Os renais e suas famílias, eles podem participar normalmente. Para quem não é do sistema, a gente cobra uma taxa de R$30,
que é só para manutenção mesmo, de água, energia, e uma parte volta para os renais mesmo, né? Nós vamos construir além da oficina de crochê, vai ter a oficina de costura, que nós já adquirimos as máquinas de costura. Vamos ter a sala de informática, né? Que nós conseguimos a doação de 6 computadores e as baias, onde nós vamos oferecer o pacote Office, né? Porque hoje, os renais, como eu falei para você, que tem desde uma idade tenra até uma idade mais avançada, eles têm filhos. E as condições, ou eles optam por comprar remédio, ou por colocar o filho para trabalhar precocemente, quando faz 16 anos já coloca no mercado de trabalho. Só que esses, para ser conduzido ao mercado de trabalho, eles têm que ter, no mínimo, conhecer uma planilha de Excel, conhecer um editor de texto, e às vezes eles não têm condições de pagar isso para um filho. Então, a gente está querendo montar essa sala, deixar lá à disposição. Nós conseguimos 6 computadores, 7 computadores, 2 impressoras, para que eles possam ir lá utilizar a internet, imprimir um currículo, imprimir um boleto, tudo que eles tenham necessidade, que eles tenham que pagar fora, eles possam fazer ali gratuitamente. Para quem quer conhecer mais essa entidade, essa instituição, como é que faz? Ela fica na Rua Jorge Pimentel, 113, na Vila Coralina. E na Abrec? Isso, na Abrec. Teve algum caso específico que foi marcante para você durante essa trajetória que você atua na entidade? Algo que aconteceu importante? Que você já vem fazendo esses trabalhos como voluntariado, né, faz muito tempo. Já é algo, como você trouxe aqui, que vem de família. Sim. Trouxe a Abrec, mas também pode trazer alguma outra situação para a gente. Para quem está acompanhando, entenda sobre a questão do voluntariado e da importância dele também, não só para quem faz, mas para quem também, né, vem atuando nessa área. O que mais me comove mesmo em relação aos renais são as crianças, tá? Porque você vê ali que eles estão lutando, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, a mãe está ali do ladinho. Quando eu fui para a Abrec, eu fui ser presidente, que aí eu comecei a ter o contato com os hospitais, eu jamais passou pela minha cabeça que quando eu entrasse na hemodiálise eu fosse ver uma criança. Eu sempre pensei em adulto, né? Porque meu avô era renal, meu primo foi renal, e a gente não imagina ver uma criança, ver um bebê tendo que fazer hemodiálise. Então, isso foi o que mais me comoveu, foi o que mais demorou eu aceitar. E você fazer parte da Abrec, essa condição familiar, no caso, também fez com que você viesse participar da instituição ou não necessariamente? Não necessariamente, porque o caso do meu avô, que ele descobriu que ele tinha problema no rim faz mais de 10 anos, né? E o meu primo há 8 anos. Né? Os dois já faleceram e eu não imaginava. Eu sempre trabalhei com crianças, né? Assim, a princípio, pelo Lions nós fazemos a campanha da gelatina, né? Para levar para os hospitais que atende o câncer infantil, porque é um alimento que ele hidrata, ele é gelatinho e as crianças gostam de brincar com a gelatina, que a gente fala que ela é molinha, que ela vibra, né? Então, assim, é difícil você ver uma criança com câncer, mas quando eu fui para a Abrec, que começou com o tratamento de renal, eu não imaginei que eu fosse ver uma criança. Não imaginei mesmo. Me impactou muito, chorei uns 2 dias, né, para aceitar aquela situação. Eu falava, não, mas como uma criança? Né? E por que da criança? Porque quando a criança ela começa a fazer hemodiálise, que ela já está crônica, a gente tem que pedir e rezar a Deus para que ela receba uma doação. Ou seja, vivo, ou seja, por falecimento. E eu acho que isso não é justo. Entendeu? E a gente faz as campanhas de doação, tudo. Mas às vezes não é o suficiente nem para o renal e nem para qualquer pessoa que está numa fila de transplante. Agora você imagina uma criança. Compreendo, não é fácil mesmo. Não, isso foi o que mais me doeu. Eu imagino.
em relação a, agora falando do Lions, gostaria que você comentasse também, né, desse trabalho que você está à frente. Olha, o Lions, ele também entrou na minha vida assim de uma forma sorrateira, de pouquinho. E a hora que eu vi, eu estava totalmente envolvida. Porque eu comecei mais a me envolver mesmo no Lions, foi na época da pandemia, né? Que a gente fazia um trabalho junto ao SEASA, que nós recolhíamos alimentos, né? Escolhíamos os melhores e montavam cestas de alimentos para ser entregue para as pessoas. Então, assim, toda semana nós entregávamos aí em torno de 40 a 50 cestas com 20 quilos de frutas e legumes, né? Menos verdura porque ela é mais perecível, então eu acho que você, quando tem que entregar alguma coisa para alguém, você tem que entregar com qualidade. Não adianta você entregar uma verdura murcha, feia, né? Você está à frente de duas entidades que cada uma tem a sua importância Sim. e precisa ter a sua atenção. Como que você concilia as responsabilidades, né? Como presidente na BREC, no Lions Clube Bauru Falcão e também com a vida pessoal? A vida pessoal, às vezes, a gente tem que deixá-la de lado um pouquinho. Porque existem necessidades que eu não posso pensar em mim no momento, né? Eu tenho toda a minha família, todos eles me apoiam, eles me acolhem, né? Eu tenho uma mãe que tem 81 anos, ela já tem toda uma história de vida, né? E que ela já precisa mais de atenção. Então, nessa parte, eu tenho as minhas tias, a minha irmã, que cuida da minha mãe, que elas me ajudam. Quando eu tenho que ir em um congresso, alguma coisa, elas me auxiliam com a minha mãe. Então, estar à frente de duas instituições importantes, como são os renais e como é o trabalho do voluntariado do Lions, é para pouco. Porque você deixa de fazer muito para você e começa a fazer muito pelo outro. Então, se você não tiver essa disposição de te deixar para servir o outro, aí você não consegue ficar. E aí você tem que fazer com que tudo se encaixe. Então, eu fico 3 dias na BREC, 3 dias eu trabalho para o Lions e 1 dia eu descanso. Vamos falar sobre a questão do Conselho Fiscal, da importância dele, inclusive, que é o FENAPAR. Você pode explicar para a gente? A FENAPAR, ela é a Federação Nacional dos Renais Crônicos e Transplantados do Brasil, tá? Então, assim, ela engloba todas as entidades, todas as associações que trabalham, que cuidam de renais crônicos. Então, ela fica sede em Brasília e ela que vai no congresso, ela que vai em todos os lugares, vai em todos os gabinetes, para que o renal ele seja reconhecido, que os medicamentos sejam registrados na Anvisa. Então, a gente tem um pessoal da diretoria da FENAPAR que fica em Brasília, para que as coisas ocorram, que a gente consiga alcançar alguma coisa, né? Que os renais eles sejam reconhecidos como PCD, porque hoje o renal não é PCD, né? Então, assim, e os PCDs é sempre para aquela doença que ela não tem cura. E um renal, mesmo que ele seja transplantado, ele continua sendo renal o resto da vida dele. Ele não porque ele fez um transplante, ele não é mais um renal. Ele continua sendo. Então, eu acho que é isso que a gente trabalha por esse reconhecimento, para que o renal seja reconhecido como PCD. E qual que é o papel da família diante de toda essa questão que nós estamos falando, né, do paciente renal e de um transplantado também? No caso, né, ao longo desses anos também, o que mudou para a família e até mesmo para esse paciente? Olha, para a família e para o paciente nesse longo... Porque assim, ele sempre... Primeiro ele vai ser um renal agudo. Se ele conseguir passar, se ele conseguir se curar na fase aguda, ele vai ter uma qualidade de vida bem melhor. A família vai
continuar todos trabalhando, eles vão conseguir estudar seus filhos. Mas agora, se ele evoluir para um renal crônico, se ele for o arrimo da família, se ele for um pai, e a empresa onde ele trabalha não conseguir enxergar que ele é um renal crônico, que ele tem uma necessidade a mais do que um outro funcionário, eles acabam sendo demitidos. Aí a qualidade de vida dele e da família cai bruscamente. Eles vão já colocar os filhos para trabalhar muito cedo, porque eles precisam complementar essa renda. A pessoa que faz hemodiálise, hoje ela faz hemodiálise, amanhã eles chamam a gente chama vulgarmente de ressaca, né? Porque ele vai lá para limpar seu sangue, porque o rim não filtra mais. Então, no outro dia, ele está muito cansado. Ele já não pode tomar o mesmo tanto de água que a gente toma. Ele não pode se dar o luxo de falar, hoje eu vou tomar um refrigerante. Eliane, como que a população, a comunidade, ela pode apoiar esses projetos que você está à frente? Porque acho que também é importante mencionarmos isso e deixar aberto para a comunidade. Só que antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e você conta para a gente. Tá bom. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já. Você não saia daí, fique com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Eliana Mizokami. E antes do nosso intervalo, havia perguntado a respeito de como a comunidade também pode se envolver com trabalhos voluntários, em especial na BREC, né, também no Lions Clube Bauru, Falcão. Conta pra gente. Olha, o voluntariado ele não significa só você dar, mas sim se doar. Você pode doar o seu tempo, a sua profissão, ou mesmo que hoje é o dia de doar, né? Hoje você pode doar cupom fiscal sem o número do CPF, você pode doar alimento. E a comunidade, ela pode ajudar qualquer entidade respeitando esse nosso trabalho, né? Tendo um pouco mais de empatia, né? Parando um pouquinho para ouvir o que você tem para contar, o que você quer passar para eles. Eu sei que a vida é corrida, que a gente quase não tem tempo para nada, mas às vezes isso aquece o seu coração, sabe? Aquece o meu, aquece o seu, quando eu falo e você me ouve. Sabe que a vida é uma via de mão dupla. Enquanto uns estão indo, outros estão voltando. Eu respeito quem não quer. Às vezes a pessoa não quer ouvir falar sobre câncer. Às vezes a pessoa não quer ouvir falar sobre uma doença renal. Às vezes a pessoa não quer ouvir falar que o outro tem a necessidade de leite, que ela tem necessidade de um arroz, de uma cesta básica. Mas às vezes só o ouvir para quem está trabalhando, para quem é o voluntário, isso é tão bom para a gente, porque te dá ânimo para você continuar fazendo isso. A pessoa parar para te ouvir. Hoje eu tive muitos nãos. Ainda tinha uma menina que começou, foi a primeira vez que ela foi trabalhar, né, no voluntariado. Falei, é a primeira vez que você vem? Ela falou, é. Eu falei, olha, você vai ouvir muitos não. Eu não quero nem saber do que você está falando, do que você tem que entregar para ele. Outros vão falar, não quero, obrigada, não vou comprar nada. Você nem ofereceu nada, entendeu? Então, a comunidade, ela podia ouvir, só ouvir. E se aquilo tocar o coração dela, já foi suficiente. Porque amanhã ela vai fazer alguma coisa para alguém. Ela pode não fazer naquele momento. Mas ela te ouvindo, ela te dando a oportunidade de você fazer entrega do que você está ali, do que você se propôs a fazer, para o voluntário é ótimo. Parece assim, é uma energia renovada. Sabe, você fica feliz, mesmo que ele não entregue nada, que ele não entregue um pacote de arroz, um pacote de feijão, mas ele parou para te ouvir. E para a nossa audiência que está nos acompanhando, que foi tocada no coração, como que faz para
entrar em contato e poder ajudar de alguma forma? Olha, a ABREC, ela está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 horas da tarde. Todo e qualquer coisa que você puder fazer, nós estamos ali para receber, tá? Tanto doação de alimento, como a doação de roupas, porque sempre existe um friozinho, né? Para um calçado mesmo que seja velho em bom estado, né? Então a gente faz bazar. Nós temos eventos assim beneficentes que a gente reverte a renda para algumas associações, né? Isso falando em Lions, né? A gente faz alguns eventos e esses eventos, parte da renda que a gente tem toda uma despesa para montar o evento, aí rateando isso a gente divide entre algumas entidades que nos ajudam a vender o convite ou mesmo não vendendo, a gente vê a necessidade deles e nós acabamos fazendo o Tem repasse contato também. telefônico também? Ou mais por redes sociais? Como que... A ABREC, ela tem a rede social dela, abrec.oficial, né? E lá tem o QR Code, tem o site da ABREC, né? Que é abrec.org.com.br. Lá tem toda a forma de querer doar, como doar, né? E pode ser também através do cupom fiscal, que você entra lá na Receita Federal e já cadastra que o seu cupom fiscal você quer que aquela devolução do ICMS, da parte do ICMS, seja destinada à ABREC ou a qualquer outra instituição. Então, assim, é bem facinho e aquece. Muito bom! Olha, nós estamos caminhando para o final do Conversa Diária. Tem alguma coisa que gostaria de compartilhar, né, com o nosso público, do nosso bate-papo desse momento, né? Tão agradável, de muito aprendizado. E fique muito à vontade para compartilhar, caso não tenha sido feita a pergunta para aquilo que você gostaria de falar. O que eu tenho para falar é o seguinte: se você tiver a oportunidade de conversar com seu familiar e falar que o seu desejo, apesar do deles, é de ser doador de órgãos, que o faça, que deixe bem claro. Eu sei que é muito difícil tomar essa atitude, porque assim, nem sempre a pessoa ou não tem a condição física ou a família não está avisada. E hoje existe uma fila imensa de pessoas esperando um transplante. Então, que vamos doar. Ou que mesmo que ela vá num hemonúcleo e doe sangue. Agora, no final do ano, falta muito sangue nos hospitais. Então, é pouco para quem doa, mas é muito para quem recebe. Uma doação, seja ela qual for de órgãos, pode salvar até 7 vidas. Né? Tem várias formas de se Sim. doar, como você trouxe algumas aqui para nós. É verdade. Eliana, então eu vou pedir para que você deixe uma mensagem, especialmente para quem nos acompanha do Conversa Diária. Estamos finalizando. Fique à vontade, aquilo que estiver no coração. Eu acredito, apesar de ser bem poético, que ainda nós vamos viver tempos melhores. Né? Basta você abrir seu coração, basta você estar disposto, basta você entender o outro. Porque na vida sempre existe, ela existe assim, não existe uma reação se não estiver tido uma ação primeiro. Então vamos ter ação hoje, para que a gente colha a reação amanhã. E vamos ter ação boa para a gente colher reação boa. Acho que é isso que eu deixo. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, do que você faz e que ajuda tantas pessoas, né? Eu que agradeço. Servindo o próximo, que é um exercício que não é simples, mas um exercício gratuito que você faz. Eu desejo para você sucesso, que Deus te abençoe. Obrigada. E mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gratidão mesmo. Então aqui nós encerramos esse bate-papo do Conversa Diária com Eliana Mizokami, essa mulher que procura fazer a diferença por onde passa, por meio do voluntariado. Que assim também possamos fazer a nossa parte.
E aqui eu vou deixando para você meu forte abraço, minha imensa gratidão para você que nos acompanhou até o final desse bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.